Amém. Vamos colocar de pé, irmão? Vamos orar? A paz do Senhor para vocês. Irmão Alexandre, ora aí para nós começarmos, por favor. Senhor Deus, meu Pai, agradeço pelo dia de hoje, pelas pessoas que aqui se encontram, Pai, para buscar a Tua palavra, o Teu conhecimento, Pai. Abençoa a vida do nosso professor, e, Pai amado, que possa ser usado pelo Senhor no ensinamento de hoje, Pai. E nos abençoe para que nós possamos absorver, Pai, entender cada palavra que for dita agora, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Filho de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou ler com vocês um texto de Lucas capítulo 10. Lucas 7. Lucas capítulo 10. A missão dos 70 discípulos. Todos acharam, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Não levei bolsa, nem alforje, nem sandália, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa aonde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrares, vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentado em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantado até os céus, e até o inferno será abatida. Quem vos ouve, ouves a mim, me ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei porque vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo que o meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
E voltando para o discípulo, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E aí depois tem a parábola do bom samaritano. E Jesus vai na casa de Lázaro, de Marta e Maria, e chega lá, Maria se assenta para ouvir o que Jesus tem a dizer, e Marta acaba ficando atarefada com muitas coisas e não percebendo que aquele momento era precioso. Talvez a gente não consiga perceber, mas esta passagem tem ligação com todos os outros fatos que acontecem antes e acontecem depois. Deixa eu sintonizar vocês no que está acontecendo aqui. Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele em particular, que ele denominou apóstolo. Esses 12 que ele chamou de apóstolo andavam com ele todo o tempo. As pessoas estavam sempre com Jesus, estavam muito com Jesus. Jesus, ele era muito acessível às pessoas, mas aqueles 12 estavam sempre com Jesus. Quando Jesus dormia, acordava, levantava, comia, bebia, nas partes mais íntimas de Jesus, aqueles 12 estavam do lado dele. E houve um momento em que Jesus pegou esses 12, revestiu eles de poder e enviou para as cidades que ele depois chegaria lá. E ele, enviando essas pessoas, esses 12, esses homens realizaram muita proeza no nome do Senhor, com a intenção de pregar o Evangelho. O interessante é que aqueles homens, eles não tinham a intenção de ver sinais, e nem tinham a intenção de ter experiências com Deus. A intenção deles era única e exclusivamente esta: que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse conhecido, e que as pessoas, conhecendo o nome de Jesus, soubessem que o reino de Deus chegou e a salvação estava à disposição. E o Senhor confirmava a palavra que era pregada com sinais e maravilha. Então aqueles homens foram muito usados com sinais e maravilha, principalmente naquela época, muito mais do que nós vemos hoje na igreja, porque muitos falsos cristos apareciam. Muitas pessoas pareciam anunciando que eram a solução para o mundo. Até o imperador romano naquela época se dizia o Messias. Mas o povo que o Senhor escolheu reconheceria o Messias por causa do seu caráter, por causa do evangelho que ele pregaria, da mensagem que ele pregaria, e por causa dos sinais que ele realizaria. Então vocês vejam que quando Jesus acaba de dizer para as pessoas o sermão do monte, e ele diz aquele sermão para as pessoas que conviviam com ele, os próprios ouvintes de Jesus disseram: este homem fala com autoridade, não como os escribas e fariseus. Então Jesus, ele era a maior testemunha daquilo que ele pregava. E não é de se admirar, porque o próprio Jesus Cristo, ele é a palavra viva. Jesus também, você vai ver pelo Evangelho de Mateus, ele sai dali realizando alguns sinais. Porque
esses sinais confirmavam que ele era o Messias. Os judeus, eles tinham uma coisa com eles, que o Messias, ele seria capaz de curar um cego de nascença, de limpar o leproso e de ressuscitar o morto. Só o Messias seria capaz de realizar esses 3 sinais. E Jesus realiza esses sinais para demonstrar que ele era o Messias, para confirmar que ele era o Messias. E uma outra coisa que confirmaria que Jesus era o Messias era que ele pregaria a palavra do reino e levaria as pessoas ao arrependimento. Na verdade, existem muitas profecias de Jesus que confirmam que ele era o Messias, que ele nasceria de uma virgem, que ele entraria em Jerusalém montado no jumento. Existem várias profecias que comprovam isso, mas os judeus, eles achavam que essas 3 principais não dava para ser forjada. Então eles tinham elas como uma das principais. Jesus, ele separa entre os seus seguidores, ele elege 12, que o nome deles é conhecido, e ele envia esses 12, que os nomes deles são conhecidos até hoje. E esses 12 realiza grandes proezas, como eu já disse, com a intenção de confirmar que o reino de Deus chegou. O interessante desses 12 homens é que eles só fazem aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. E eles são bem-sucedidos. Mas nesse texto que nós estamos lendo, e essa frase não é minha, o interessante é que o texto começa, em algumas versões está escrito assim, e depois disso ele enviou outros 70. Eles não têm nome, eles são anônimos, eles não têm um nome conhecido, eles não são famosos, mas realizaram a mesma coisa, porque o Deus que estava com eles era o mesmo. Os outros 12 foram enviados pelo Senhor e tinham seus nomes, e tem até hoje os seus nomes nos anais da história do Evangelho. Eles são os apóstolos. Eles são aquele a quem o Senhor confiou a palavra para que nós pudéssemos receber elas hoje. Mas esses homens aqui, eles não são conhecidos. Qual o nome deles? Só é citado assim, outros 70. E aí o Senhor pega outros 70, e presta atenção, não são os apóstolos, são outros 70, e os enviou. E o que a gente pode pensar se a gente parasse para ler aqui e não tivesse o restante do texto? Esses homens não foram igual aqueles 12 apóstolos. Esses homens não pregaram como aqueles 12 apóstolos pregaram. Esses homens não foram usados por Deus como aqueles homens foram usados. Mas o texto está dizendo justamente ao contrário. Eles não têm o seu nome registrado nesse livro, eles não são famosos, mas porque foram e obedeceram, o Senhor também fez na vida deles da mesma maneira que fez na vida dos outros, ao ponto que eles se alegraram grandemente. Mas tem algo mais interessante desses 70 que eu quero destacar para vocês. Então eu vou voltar com vocês uma folha das Escrituras até o dia da transfiguração, e aí vocês vão entender o que está acontecendo aqui.
Na verdade, nesse contexto todo, eu tenho umas 2 ou 3 mensagens. E esta é uma delas, que eu vou falar hoje. Jesus sobe para o monte com o seu discípulo para orar. E quando ele está lá orando com o seu discípulo, ele se transfigurou diante dos seus discípulos, e os seus discípulos viram a sua glória. Segundo os relatos dos evangelhos, a sua roupa ficou branca como a neve e resplandecente, mas o seu rosto brilhava como o sol. Então, os seus discípulos, não entendendo muito o que estavam vendo, perceberam que como se abrisse um campo de passagem, se apresentou diante dele 2 dos profetas do Velho Testamento, Moisés e o outro Elias, e falava com o Senhor. Quando ele está conversando com o Senhor Jesus, os discípulos, sem saber o que dizer, eles falaram: Senhor, bom estarmos aqui. Fazemos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E o texto faz questão de destacar que eles disseram isso porque eles não sabiam o que dizer. Então a glória de Deus desce, uma nuvem negra desce e toma todo lugar. E no meio daquela glória veio uma voz do céu que diz: eis aí o meu filho amado, a ele ouvi. E quando acaba essa frase, os discípulos, vendo aquilo, botam a cara no chão com pavor. Quando eles levantam o rosto de novo, só está ele e Jesus. Eles e Jesus. Jesus levou para esta ocasião só 3 discípulos. Só 3 discípulos. Os outros discípulos ficaram lá embaixo. E Jesus fala para aqueles discípulos: olha, o que vocês viram aqui, não conte para ninguém, até que eu ascenda ao céu, até que eu seja levado aos céus. E os discípulos mantiveram isso em segredo até o momento certo. Mas quando Jesus está descendo com esses discípulos, Jesus percebe que tem uma confusão no meio daqueles outros discípulos que ficaram. Por quê? Porque um rapaz endemoniado foi levado pelo seu pai para que os seus discípulos expulsassem o demônio. Mas os seus discípulos não conseguiram. Os mesmos discípulos que Jesus tinha mandado anteriormente, um daqueles 12, não conseguiram expulsar. E eles não conseguiram expulsar. Jesus, vendo que até mesmo os fariseus estavam indagando os seus discípulos, Jesus toma à frente a causa deles e pergunta para aqueles homens: o que vocês estão fazendo com eles? Por que vocês estão fazendo isso com eles? Aí o pai se apresenta: é porque eu trouxe para os seus discípulos o meu filho, que ele é lunático. Naquele caso, o caso daquele garoto era possessão maligna. Mas nós não podemos dizer de forma alguma que toda pessoa que tem um distúrbio é porque ela está endemoniada. Que toda pessoa que está doente, ela está endemoniada. Há, infelizmente, casos em que quando uma pessoa está com uma doença, o caso é demônio. Mas não podemos dizer que é de todos. Não podemos dizer que é de todos. Em hipótese alguma. Podemos até, não temos nem como afirmar se a maioria é ou não é. E aí aquele pai fala para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí ele responde: eu creio, ajude na minha incredulidade. Mas quando aquele homem fala para Jesus que os seus discípulos não puderam expulsar o demônio,
Jesus tinha tomado aquela causa, estava defendendo os seus discípulos. Jesus vira para os seus discípulos e diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus expulsa o demônio. Claro que ele conversa com o pai e pergunta para aquele pai assim: há quanto tempo isso sucede na vida dele? Aí o pai dele fala assim: desde a mocidade. E olha o detalhe que o pai dele dá: ele está muito bem andando comigo, mas quando eu passo num fogo, um demônio toma ele e lança ele no fogo para matar. Se eu passo com ele aonde tem água, o demônio lança ele na água para matar ele afogado. Você pode parar para imaginar como é que era a vida e desespero daquele pai? Aquele garoto, aquele homem já era adulto, mas ele fazia questão de estar acompanhando o seu filho, para que ele não se distraísse e não passasse perto de um lugar onde tinha fogo e aonde havia um rio ou um poço, ou qualquer local que tivesse água. Você sabe que em Israel tinha alguns rios que cortavam e também tinha muitos poços cavados. E naquela época não existia um saneamento básico como nós temos hoje. Então tinha muitos focos de incêndio, principalmente aos redores da cidade, onde as pessoas queimavam os seus lixos. Então, não é que aquele garoto passava encostado, ali ele caía endemoniado. Mas se ele passasse em qualquer lugar ao redor, onde tivesse um fogo, aquele garoto caía endemoniado e era direcionado para aquele local e era lançado para aquele fogo. Esse pai desesperado, ele fala assim: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, me ajude. Ele fala: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Ele fala: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. O que aquele homem estava querendo dizer, talvez com isso, é que a situação dele já estava tão difícil, que ele estava crendo, mas no momento que o filho dele se era possesso, a fé dele esvanecia, a fé dele ia embora. Como aquele homem clamou por ajuda, não só pelo filho, mas também por ele mesmo, porque o Senhor não admite de forma alguma incredulidade. O Senhor socorreu aquele garoto. Jesus está socorrendo aquele garoto. E no meio dos discípulos, enquanto Jesus está resolvendo o problema seríssimo daquele, ao invés dos discípulos estarem preocupados porque eles não conseguiram expulsar o demônio, os discípulos ficaram preocupados em saber quem seria maior no reino dos céus. Jesus está ali, no meio das pessoas, falando do evangelho do reino, e os seus discípulos discutindo para saber quem seria maior no reino dos céus. Eles não conseguiram expulsar o demônio, mas estavam preocupados em saber quem era maior no reino dos céus. Jesus chamou eles de incrédulo, mas eles estavam preocupados em saber quem ia ser maior no reino dos céus. E aí começou a briga. Jesus vai e fala com eles. E quando Jesus fala com eles, eles não conseguiram expulsar o demônio. Olha só, eles não conseguiram expulsar o demônio, mas eles ficaram sabendo das pessoas que estavam expulsando o demônio em nome de Jesus. Aí eles tentaram proibir. Ele falou: não proíba não, deixa eles. Jesus sai dali para ir para Jerusalém, mas vai passar por Samaria. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Ele foi chamado de incrédulo. Devia estar preocupado com coisas maiores, mas estava preocupado em ser maior, quem seria maior no reino do céu. Quando Jesus entra em Samaria, os samaritanos não deixaram Jesus passar na cidade. Pode você parar para imaginar isso? Você pode parar para imaginar se Jesus estivesse aqui hoje e alguém não deixasse Jesus passar pela cidade? Os samaritanos não deixaram Jesus passar. E os discípulos disseram assim: Senhor, quer que a gente faça descer fogo do céu e mata eles todos? Como fez Elias? Jesus disse assim: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar. Quando Jesus fala isso,
Você tem que entender que Jesus ele nunca está sozinho, está sempre em volta de uma multidão. Então, se apresenta um homem e fala assim: Senhor, eu vou te seguir. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: as aves do céu têm ninho, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Provavelmente aquele homem foi embora e uma grande quantidade de pessoas foi também. O outro chega para mim e fala assim: Senhor, eu te sigo. Aí Jesus vira para um cara e fala assim: e você? Vem e me segue. Aí ele fala para Jesus assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Jesus diz assim: deixa que os mortos enterrem os mortos. Vem você agora e anuncia o reino de Deus. Provavelmente aquele homem não seguiu. Jesus vira para a população toda. Eu quero que vocês entrem no contexto, porque o que está acontecendo aqui. Jesus vira para aquelas pessoas todas. Ele não entrou em Samaria, está indo por um outro caminho. Ele vira para aquelas pessoas todas e fala assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E provavelmente quando Jesus diz isso, uma grande quantidade de pessoas também o deixa. Se não o deixa presencialmente, deixa ele aqui. Aí, depois disso tudo, de pessoas que estavam mais preocupadas com a sua posição do que com o reino, com a destruição dos seus inimigos do que com a salvação delas. Pessoas que estavam mais preocupadas em primeiro resolver os seus afazeres do que entregar sua vida ao Senhor. De ir para o reino de Deus esperando ter um local seguro para a sua vida social, do que unicamente se entregar a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Pessoas estavam mais preocupadas em resolver seus problemas do cotidiano do que com o reino de Deus. Aí você pode pensar assim: talvez vocês não estão associando com isso. Então está perdido. Quando o próprio Jesus estava aqui, ninguém queria saber do reino de Deus, até os 12. Até os 12 estavam preocupados em saber quem era o maior, brigando entre um e o outro. Se naquela época Jesus era assim, imagine hoje. Não tem ninguém preocupado com o reino de Deus. Preste atenção numa coisa, agora vocês vão associar. Uma vez um profeta disse para Jesus assim: Senhor, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, e só eu sobrei. O que o Senhor respondeu? Eu ainda tenho quanto? 70 que não fizeram o quê? Não se dobraram a quem? A Baal, aos deuses estranhos. Você não está associando com esse texto aqui, não? No meio de um grupo de um monte de pessoas preocupadas consigo, no meio de um grupo de pessoas, Jesus está na terra, a multidão está à sua volta. E o que você deve pensar? Está todo mundo querendo o reino. Mas quando Jesus começa a pregar o evangelho, começa pessoas a abandonar Jesus, começa um grupo de pessoas a rejeitar Jesus, começam pessoas a querer estar com Jesus para poder ter status social, começam pessoas a querer estar com Jesus para querer ter posição. Gente mais preocupada com a sua vida social do que com o reino de Deus. Gente mais preocupada com os seus afazeres do que com o reino de Deus. Gente preocupada em estar com Jesus para ter uma segurança nessa terra. Gente preocupada em estar no reino de Deus, não por causa do reino de Deus, mas para ver os seus inimigos destruídos e a sua vitória anunciada para todos os povos. E você fala assim: mas está perdido então.
Não tem ninguém que preste, não. Jesus tem 70, que ele pôde enviar de 2 em 2 porque estava preocupado com o reino de Deus. Isso é muito profundo, né? No meio daquele negócio todo, no meio daquela bagunça toda, foi no meio dessa bagunça que Jesus escolheu 70 e enviou ele de 2 em 2. Disse assim, ó, vão na minha frente na cidade que eu vou passar. Querido, essas pessoas, literalmente, elas não merecem ter o nome delas registrado aqui. Porque elas poderiam ser até idolatradas. Porque, meu querido, você ir adiante de uma outra pessoa e a pessoa fala assim, ó, Bruno, eu tenho que ir resolver um problema numa cidade, mas eu não posso ir lá agora. Vai você na minha frente lá. Para eu fazer isso com uma pessoa, essa pessoa tem que ser de extrema confiança e tem que ter o mesmo pensamento e o mesmo ideal do que eu tenho. Aí Jesus envia. No meio dessa bagunça toda, no meio dessa confusão inteira. Se você for ler, não pegar só essa parte, você vai vir lendo, pelo menos desde o capítulo 9, quando Jesus anuncia para os seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém para morrer, começa a confusão de quem seria maior no reino dos céus. Entendeu? E Jesus vai dizer assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você vai ver que vai acontecendo coisas que a impressão que dá é que, pô, mas com o próprio Jesus aqui, a coisa está degringolando. Com o próprio Jesus aqui, o negócio está todo conturbado, sem entendimento. Mas preste atenção. No meio daquele grupo todo de pessoas, Jesus chegou para Jesus, um homem se apresentou. Olha só, gente. Jesus desceu do monte, acabou de se transfigurar perante 3 daqueles discípulos. Mostrou para aqueles homens a sua glória. O evangelho, acho que é o evangelho de Marcos, ou é o evangelho de Mateus, eu não lembro. Não, acho que é o evangelho de Lucas. Registra que o rosto de Jesus ficou brilhando igual o sol. Há 3 daqueles discípulos estavam ali. Quando eles descem, tem uma confusão com os discípulos que ficaram, porque eles não conseguiram expulsar um demônio. Mas há tempos atrás, há poucos momentos atrás, eles fizeram coisas maiores do que essa através do nome do Senhor, porque o Senhor tinha enviado. E Jesus fala para eles que eles não conseguiram fazer aquilo por causa de incredulidade. Eles veem Jesus expulsar um demônio que 9 dos apóstolos juntos não conseguiram. E eles começaram a brigar entre si para saber quem seria maior no reino dos céus. E vocês pensam que essa briga foi a única? Teve uma outra vez que eles brigaram de novo para saber quem era maior no reino dos céus? E eles mandaram a mãe deles pedir a Jesus para que uma está à sua direita e outra à sua esquerda no seu reino. Aqueles 3 que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração também brigou com os outros para saber quem seria maior no reino dos céus. Eles acabaram de ver Jesus transfigurado, eles acabaram de descer, foi no mesmo dia. Eles acabaram de descer do Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus transfigurado. Eles só acabaram de ouvir uma voz do céu dizendo assim, ó, este é meu filho amado, a eles ouvi. E eles estavam brigando para saber quem seria maior no reino dos céus, proibindo pessoas de expulsar demônio, porque eles não conseguiram expulsar.
e querendo a destruição de uma cidade inteira, porque Jesus não deixou eles passar por ela. Aí Jesus vira para um homem, que não é um daqueles 12, era um dos que estavam na multidão, rodeando a cidade, porque não deixaram ele passar, e fala para aquele homem: me segue. E aquele homem diz assim: agora eu não posso. Um outro se ofereceu antes, dizendo: Senhor, eu vou te seguir. Mas o Senhor, conhecendo todas as coisas, percebeu que a vontade dele não era seguir a ele só por causa do Evangelho. Era porque ele achava que seguindo Jesus também teria um lugarzinho que aqueles 12 estavam disputando. Jesus disse: você vai me seguir, você tem certeza? Eu sou pior do que os ninhos, do que os pássaros e a raposa. Em que sentido, Senhor? As raposas têm covil e as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Você dizer que você quer me seguir? Eu sou o Criador dos céus e da terra, Filho do Deus bendito e Deus como Deus. E nesse tempo que eu estou exercendo meu ministério, já dormi muitas noites na rua, porque eu não tenho onde botar minha cabeça. Durmo de favor na casa da sogra de Pedro, porque eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Nem meus irmãos acreditam em mim, porque eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Pensei que você quer me seguir? Vocês prestem atenção, gente. Por que um homem se apresenta dizendo assim: Senhor, vou te seguir? E Jesus rebate o homem dizendo: eu não tenho casa para morar. Pô, nada a ver, pô, Senhor. Entendeu? Imagine só a pessoa fala com você assim uma coisa e ela responde com outra. Você pode falar com essa pessoa: poxa, eu falei com você uma coisa, você respondeu com outra. Mas com Jesus não. Porque Jesus, segundo está lá em Mateus no capítulo 6, ele responde de acordo com o nosso coração. Ele sabe o que passa no coração do homem. Em João capítulo 2 diz que Jesus, depois que Jesus expulsou o pessoal os vendilhões do templo e começou a pregar, todo mundo que estava ali se converteu. Está escrito assim: todo mundo aceitou a palavra de Jesus. Aí vem uma frase embaixo: mas o mesmo Jesus não confiava em nenhum deles, porque a todos conhecia, porque bem sabe o que passa no coração de todos os homens. Está escrito assim. Jesus, quando estava aqui na terra, ele sabia o que passava no coração de todos os homens. E não é aquele saber como a gente sabe, que há maldade no coração das pessoas, que as pessoas só estão buscando se dar bem. Não é nesse sentido, é no sentido literal, completo. Ele sabe o que passa no coração e na mente de todos os homens. Por isso que aquele homem, quando se apresentou, disse assim: Senhor, eu te seguirei. Aí Jesus parece que responde de uma maneira que não tem nada a ver, dá até uma impressão que é ignorância. A pessoa, se eu respondesse assim, ela vai falar: pô, você é ignorante. Imagina, vou dar um exemplo. Não sei se alguém já passou por isso com filho. Vai dar para a gente imaginar. O filho fala assim: pai, eu vou fazer isso para você. O pai, eu vou contigo. Aí vem o pai e fala assim: ó, não adianta não, que eu não tenho dinheiro hoje não. Aí o cara fala assim: caramba, que pai ignorante. Tem gente que fala isso por ignorância mesmo. Mas tem pai que conhece o filho que tem. E sabe que muitas vezes o filho quer agradar, poder ter o quê? Mesma coisa. Aquele homem se apresentou e disse assim: Senhor, eu te seguirei. Jesus falou: não tem casa não, cara. Viu as aves do céu? Elas têm ninho. E as raposas? Tem covil. E eu não tenho nem aonde reclinar minha cabeça, quanto mais casa. O cara não quis ir. E parece que um monte de gente foi embora. Aí para achar que ele está rejeitando uma pessoa que se oferece, para que a gente não pense isso, ele chamou outros: vem você e me segue. Aí o cara: não posso agora não, Jesus, eu tenho que enterrar meu pai. Queridos,
Jesus não estava dizendo que enterrar o pai não era importante. Só que aquele homem não percebeu uma coisa: Deus estava entre os homens, e não tem nada mais importante do que seguir a Deus. Ele não estava dizendo que enterrar o pai não é importante. Mas você sabia? Não estou dizendo isso para que a gente possa largar os nossos pais e os nossos entes queridos. De forma alguma, não foi isso que Jesus queria dizer. Mas aquele homem tinha outros irmãos. E os judeus faziam longas cerimônias para poder enterrar os seus pais. E provavelmente, eu vou falar para você com base em que um estudioso disse, o pai daquele homem não tinha morrido. Ele estava moribundo, doente para a morte. E você vai ver que aquele homem Jesus chama ele para seguir, e ele fala, não posso, porque ele nem cria que Deus era capaz de curar o seu pai. Porque naquela época, uma pessoa miseravelmente moribunda já era tratada como falecida. Ó, presta atenção. O Jairo, quando vai encontrar com Jesus, a filha dele está miseravelmente moribunda. Mas quando Jesus chega lá, ela já tinha morrido. Mas Jairo, mesmo naquela situação, ele tinha esperança de que só Jesus poderia reverter aquele quadro. Mas quando a pessoa estava miseravelmente moribunda, ele já considerava como uma pessoa morta. Porque eles nunca viram ninguém reverter o quadro daquele. Entendeu isso? É que nem naquela época em Israel, uma pessoa noiva já era considerado um casamento. O casamento cabal era só para a permissão da união dos corpos e passar a morar junto. Então, quando você vai ver que no caso de Maria, por exemplo, que fala que Maria estava despojada de um marido, não usa o termo noivo, porque a noiva, o noivado, já era um compromisso irrevogável naquela época. Que pena que nós não vivemos mais esses tempos hoje. E infelizmente parece até que nas igrejas está a coisa diferente. Então a situação é essa. Aquele homem, Jesus chamou ele e ele disse, não vou, eu não posso agora, quando eu puder eu vou. Dentro dessa situação, você lendo tudo junto, você fica assim, se parasse aí, sabe o que você ia falar? Não tem ninguém seguindo Jesus. Até os discípulos 12, por um momento, ficaram com a mente desvirtuada, desfocada da missão que eles foram chamados. Jesus não chamou eles para sentar uma à direita e sua esquerda? Jesus não chamou eles para ser cabeça ou cauda? Jesus chamou eles para ser pescadores de homens. Pescadores de homens. Foi para isso que Jesus chamou eles. Jesus chegou para eles e disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi para isso que chamou. Então qual deveria ser a preocupação deles? Ganhar almas, não era? Mas você vê, quem quer ganhar alma quer a destruição de uma cidade? Quem quer ganhar alma está preocupado com posição social ou eclesiástica? Quem quer ganhar alma fica preocupado em proibir que outras pessoas façam aquilo que o Senhor também lhe deu poder para fazer? Quem quer ganhar alma quer que o reino de Deus se propague. Mas parece que aqui, parece não, claramente nós vemos aqui que por um momento, e esse momento que na vida do discípulo foi momentos, se repetiu algumas vezes, porque os judeus tinham a esperança de que Deus restauraria o reino de Israel terreno, mas o Senhor restauraria primeiro o reino dele espiritual, para que depois restaurasse o reino terreno. Entendeu? Então eles, por causa dessa esperança, por alguns momentos eles se manifestavam dessa maneira, e aqui foi uma delas. Então o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que nem os discípulos estão focados naquilo que está focado. Não tem ninguém com foco no que é para ser focado.
Vocês pensam que essa ocasião foi a única? Depois que Jesus multiplicou os pães, ele atravessou uma cidade. E quando ele atravessou para outra cidade, ele mandou os seus discípulos ir na frente num barco, enquanto ele subia para orar. No momento que seus discípulos estão ali orando, e no momento que Jesus está ali orando, no monte, uma grande tempestade veio e pegou os seus discípulos. Ao ponto que eles estavam remando para poder vencer a tempestade, e até estavam até desfalecendo de cansaço. E aí eles veem Jesus andando sobre as águas. E o texto dá para entender que não havia só o barco dos discípulos naquela água. Outros barcos também estavam. E quando Jesus chegou do outro lado, já tinham pessoas lá esperando ele. E Jesus vem andando sobre as águas. O Pedro, quando vê Jesus, fala, eles primeiro ficaram assustados pensando que era um fantasma. E todos eles começaram a gritar de pavor. Mas Jesus fala para ele assim, não tema, sou eu. Aí Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus fala para Pedro, vem! E o Pedro vai. E quando Pedro vai, a tempestade bate, o vento, e Pedro se atemoriza e começa a afundar. Pedro grita para o socorro, Jesus pega Pedro, homem de pouca fé, e entra com ele no barco. Quando Jesus entra no barco, ele acalma a tempestade. E os seus discípulos no barco ajoelham e adoram ele, dizendo, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Jesus tinha multiplicado os pães, andou por cima do mar, parou a tempestade. Não só os discípulos viram isso, como todas aquelas pessoas viram. Jesus chega do outro lado, presta atenção. A mesma coisa, parece que Jesus está fazendo uma ignorância. Mas se fosse da minha parte, seria uma ignorância. Mas de Jesus não. Porque Jesus amava e ama a humanidade. E ele sonda a mente e o coração das pessoas. Quando Jesus chega do outro lado, olha como é que as pessoas recebem. E você que se para ali, você tem a impressão do quê? As pessoas se ofereceram para seguir Jesus e Jesus rejeitou. Senhor, por onde o Senhor veio? Que nós estávamos aqui doidos para te ver. Tem aquela impressão. Jesus olha para eles e fala assim, ó, rebate assim. Vocês seguiram só por causa do pão que perece, porque viram eu multiplicar o pão e matar a fome de vocês. Caramba, pessoal, olha! Aí Jesus começa a discursar. E o coração daquelas pessoas é revelado. Quando Jesus começa a falar que aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo, porque olha antes, ele fala assim, ó, olha só como é que a discussão ficou feia. Jesus chega do outro lado e as pessoas recebem ele assim, entendeu? E aí Jesus fala assim, ó, vocês estão me seguindo só por causa do pão que perece. Jesus disse, não trabalhar pelo pão que perece, mas trabalhar pelo pão ou pela vida eterna. Sabe como é que aqueles homens respondem a Jesus? Moisés deu para nós um sinal. E você, que sinal dá? Que isso, gente? Ele acabou de multiplicar os pães, andar por cima do mar e parar a tempestade, todo mundo viu. Deus olha assim, ó, Moisés não deu pão para vocês. Quem deu pão para vocês foi o Pai. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí eles já queriam pegar pedra para matar Jesus. Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne e não beberem meu sangue, claro que eles não estão falando isso no sentido literal, falando no sentido figurado. Vocês não têm parte comigo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Jesus fala assim para eles: mas vocês não creem nessa palavra que eu digo, porque o Pai não deu vocês para mim. Isso é muito sério. Vocês já pararam para parar esse texto no contexto que ele está inserido? Se você quer a discussão ficar tão séria, preste atenção. Para você ter ideia da quantidade de pessoas que tinha ali perto de Jesus, pelo menos a metade das pessoas que estavam do outro lado estavam lá. A palavra de Deus diz que Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Preste atenção, gente. Do outro lado, provavelmente tinha esse povo todo, mais aquele da cidade que estava ali. Sabe o que a palavra de Deus diz no final do capítulo 6 de João? Que quando Jesus acabou o seu discurso, só os 12 ficaram. Todo mundo foi embora. Dá para você imaginar isso, gente? Só os 12 ficaram. E aí, o que você vai imaginar? Jesus vai dizer assim: eu não estou querendo dizer que Jesus não é amoroso, mas o Jesus, ele quer de nós um envolvimento com ele pelo real motivo, e que nós temos a certeza que as demais coisas ele nos acrescenta, mas que nós não podemos estar com Jesus por causa dessas coisas temporais, mas sim pela vida eterna. Todo mundo foi embora, ficou só os 12. E sabe por que eu sei que só ficou os 12? Porque o próprio Jesus disse. Ele falou: só ficou vocês os 12, cadê os outros? Gente, eram milhares de pessoas. Se dá para eu gosto de passar assim para que você possa visualizar, tentar visualizar a cena. Jesus está falando e as pessoas não foram esperando ele acabar de falar para poder ir embora, não. No decorrer do que ele está ensinando, pregando, as pessoas foram virando as costas e indo embora. E outra coisa, indo embora dando palavra de blasfêmia. E que palavra é essa dura? Quem é que pode suportar? Esse homem é samaritano. Quer que a gente coma a carne dele? E sair indo embora. Todo mundo indo embora. E ele continua ensinando. Quando ele acaba, só tem 12. Ele vira para os 12, que os 12 vai ficar aqui meio atrás, porque ele virou. Aí qual a impressão que vai dar? Imagine, vou colocar um número, exagerando, mas não dá para você imaginar que é isso. Então vamos colocar assim, mais ou menos ali umas 3, 4 mil pessoas. E no mínimo isso. Todo mundo foi embora. Aí eu imaginar o quê? Jesus virou para aqueles discípulos e falou assim: só vocês ficaram. Está vendo? Só vocês ficaram. Jesus virou para você e falou assim: e você, não quer ir embora também não? Pode ir. Sabe o que Pedro pega a palavra e responde? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Aí você imagina, agora Jesus vai elogiar. Vai assim, mas entre vocês tem um que é um demônio. Estava falando de Judas Iscariote. Jesus pega aqueles homens que se mantiveram fiel, e você veja o que Deus fez no mundo com esses homens. O mundo não foi mais o mesmo depois que Jesus usou esses homens. Mas no momento de provação, que aqueles homens se mantiveram fiel. Se você quer ser usado por Deus para coisas enormes, você deve ter 2 focos principais. Primeiro, ser fiel a Deus. E segundo, o desejo de que do que você faça seja para a propagação do Evangelho, para pregar o Evangelho, e não unicamente com a vontade de ter experiência com Deus. Experiência pela experiência, sinal pelo sinal, ser usado para ser usado. Nós temos que desejar ser usado por Deus naquilo que é propício para a propagação do reino de Deus. Nós temos que desejar ser usado por Deus naquilo que é propício para o aperfeiçoamento dos santos. Uma vez que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira pergunta que nós devemos fazer, ou que nós acabamos fazendo, é a seguinte: e agora? O que o Senhor quer de mim? Quando o endemoniado de Gadareno foi liberto pelo Senhor,
E eu convido vocês a darem uma lida de novo nesse texto, porque fala uma coisa muito errada desse texto, que as pessoas prendiam o endemoniado de Gadareno num sepulcro. Lá não está escrito assim. Lá está escrito que as pessoas prendiam ele em casa. Ele, arrebentando as cadeias, ia para o sepulcro. Ele gostava de ficar dentro de onde tinha pessoas mortas. Esse homem era endemoniado desse jeito. Ele rasgava suas vestes e ficava nu, dentro de cova, de sepulcro, de catacumba. O que acontece? Quando Jesus liberta aquele homem, Jesus dá uma palavra para aquele homem que é interessante, que deve ser o foco da nossa vida. Jesus diz para ele: vai lá e anuncia aos seus quão grande coisa o Senhor lhe fez. E diz que aquele homem saiu dali anunciando a todo mundo que ele tinha sido salvo. Na cidade de Gadara também não deixaram Jesus entrar, mas não tinham como impedir aquele homem de entrar. Aquele próprio homem era o testemunho vivo de que o Evangelho salva e transforma o ser humano. Ele foi lá e anunciou para os seus. O nosso foco deve ser para essas pessoas que são salvas, o seu aperfeiçoamento, para que elas saibam que elas estão no Evangelho, primeiramente porque para serem salvas, mas também para anunciarem a outros a salvação de Jesus Cristo. Porque se eu fui salvo, alguém pregou para mim o Evangelho. Alguém pegou para mim o Evangelho. Eu conheço pessoas que foram salvas sem ser pregada a ela o Evangelho por uma pessoa, mas não tem ninguém que foi salvo sem receber o Evangelho. Mas isso foi caso raro nas Escrituras, como foi o caso de Paulo, que indo para Damasco, encontrou com o Senhor. Mas sabe o que os eruditos dizem? Que o testemunho de Estevão machucava até o final da vida de Paulo, depois do convertido. Machucava, feria o seu coração. Ele nunca esqueceu, e ele mesmo faz questão de registrar, que ele se considerava um dos piores pecadores que teve na terra, porque matou um dos homens mais santos que ele tinha a capacidade de ter visto. Ele consentiu com a morte de Estevão. Entendeu? Então, o papel nosso, nós temos que desejar ser usado por Deus para pregar o Evangelho. Nós temos que desejar ser usado por Deus para ser um canal de Deus para o aperfeiçoamento, para o amadurecimento, para o crescimento dos salvos na casa de Deus. Para fazer dessas pessoas também propagadoras do Evangelho. Para fazer dessas pessoas também fortes para os embates da vida. Para que amanhã ela possa ser usada também por Deus igual ou melhor. E o desejo tem que ser assim, melhor do que eu e você fomos usados. Esse deve ser o desejo do homem e da mulher de Deus. Os discípulos, o texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 10, você vê claramente que eles por um momento perderam o foco disso. Foi por um momento. Parecia que a situação estava totalmente conturbada. Mas Jesus tinha ali 70 que ele pôde contar e enviou adiante deles. Mas preste atenção numa coisa: quando você é usado por Deus, você pode também se perder o foco no que é usado. Duas coisas você tem que amar mais na sua vida. Tem gente que diz que a salvação e a obra, a salvação e o Senhor da obra. Você não pode amar mais a causa do que o Senhor da causa. Sabe o que você pode fazer com isso? Amando mais a causa do que o Senhor da causa?
tentar agradar a causa em detrimento do Senhor da causa. Por exemplo, Deus te coloca de frente de um trabalho, seja num departamento ou até mesmo na direção de uma igreja. E você pega um amor muito grande por aquele grupo que você está cuidando, que o Senhor te deu. Mas aí, você passa a amar mais a causa do que o Senhor da causa. Eu não estou dizendo que não é para amar a causa. É para amar muito a causa que o Senhor te deu. Mas é para amar muito mais o Senhor que lhe deu a causa. Por exemplo, irmãs, eu estou colocando um exemplo aqui. Isso é como exemplo. Mas serve tanto para homem quanto para mulher. A esposa não pode amar mais a casa que o marido deu do que o próprio marido que deu a casa. Você está entendendo? O homem não pode amar mais aquilo que a mulher dá a ele do que a própria mulher que é a causa dele ter recebido aquilo. Vocês estão entendendo isso, não? O evangelho é a mesma coisa. Você tem que amar muito a causa de Deus, mas você não pode amar mais a causa do que o Senhor da causa. Você não pode amar mais a causa do que o Senhor da causa. Então o Senhor colocou aquilo ali na sua mão. E você ama muito aquilo que o Senhor deu. Mas acabou amando mais aquilo do que aquele. E o que acontece com isso? Você acaba tentando agradar aquilo em detrimento daquele. Você passa sem querer ou sem perceber desagradar aquele para ser agradável aquilo. Se esquecendo que quem te colocou naquilo ou te deu aquilo foi aquele. Então você não pode amar mais aquilo do que aquele. Ame mais aquele do que aquilo. Se Deus colocar como pastor da igreja, você tem que amar a igreja e os membros da sua igreja. Você não pode amar mais os membros da sua igreja do que o Deus da igreja. Você não pode amar mais o departamento do que o Deus do departamento. Você não pode amar mais o ministério do que o Senhor do ministério. Você não pode amar mais as bênçãos do que o abençoador. Quando os discípulos voltaram todos felizes dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós. Jesus não disse que não era para eles se alegrarem com isso. Tem gente que lê nesse sentido. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque o seu nome está escrito no céu. Entendeu? Ele disse: alegrai-vos antes, porque o seu nome está escrito no céu. Agora, por que ele disse alegrai-vos antes, porque o seu nome está escrito no céu? Porque todo aquele que tem o seu nome escrito no céu, um dia verá a Deus. Sabe por que você tem que ter o seu nome? Sabe por que você deve ficar alegre porque o seu nome está escrito no céu? Porque o seu nome está escrito no livro da vida? Porque você vai alcançar aquilo que você mais deseja, que é ver a Deus e conviver com Deus, literalmente e pessoalmente. Então Jesus falou para eles assim, ó: alegre-se com isso. Vocês foram usados por Deus. Se alegre. Mas se alegre muito mais pelo fato de que um dia vocês vão encontrar com Deus. Essa deve ser a sua alegria. Sabe por que ele está dizendo isso? Vou dizer por quê. Talvez a gente não perceba isso. Quando eu recebo uma bênção e quando eu sou usado por algo, no momento em que eu recebo aquela bênção e no momento que eu sou usado naquilo que o Senhor quis me usar, seja pregando a palavra de Deus, a pessoa entendendo, seja pregando a palavra de Deus, uma alma se convertendo, seja evangelizando, uma alma se convertendo, seja orando, uma pessoa sendo curada, eu tenho uma alegria muito grande por causa daquilo que aconteceu, ou por causa daquilo que eu recebi, mas é momentâneo. Agora, aqueles que se alegram com o seu nome está escrito no livro da vida, tem uma alegria diária todo dia. Ele tem satisfação na alma e paz do Espírito. É isso que Jesus quer. Jesus fala assim: irmãos, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá, que não é baseado em fato e circunstância. A paz de Cristo que excede todo entendimento humano é baseada no fato de que
que você tem o seu nome escrito nos céus, um dia você vai ver a Deus. Entenderam isso, gente? Ele falou assim, alegrai-vos antes, meu querido, porque o seu nome estão escritos nos céus. Mas vocês querem ver uma coisa que é linda? Presta atenção numa coisa. E talvez isso faça você se envolver mais com a obra que o Senhor falou para que você fizesse. Eu não estou dizendo que você não se envolve. Eu estou falando que a palavra de Deus diz que a gente nunca faz como convém fazer. Quando você vê um cara que você fala assim, caramba, esse cara é muito envolvido com a obra, a gente nunca faz como convém fazer. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz de si mesmo. E eu não me julgo melhor do que o apóstolo Paulo, e creio que aqui ninguém se julga assim. Agora, olha só. Ter as pessoas salvas com o seu nome escrito no céu e ver essas pessoas que são salvas sendo usadas por Deus para a propagação do Evangelho é uma alegria para Jesus. Vocês sabiam disso? E ele fala isso claramente. Vamos ler junto, para você ver. Vocês estão aí em Lucas capítulo 10, não? Lucas capítulo 10, versículo 20. Todos acharam, não? Está escrito assim, ó. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos... Aí fala, ó, Jesus falou isso? Olha o que o texto diz. Naquela mesma hora, Jesus alegrou-se no Espírito Santo. Está dizendo que ele teve uma alegria divina. E ele começou a exaltar a Deus, dizendo, Pai, graças eu te dou, porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos. Que isso, gente? Isso é muito sério. Ele começou diante de todo mundo. Se eu fosse pentecostal, eu ia falar assim, né? Dá exagerado. Ele começou diante de todo mundo a dançar e a louvar, igual Davi quando estava levando a arca. Nada disso aqui. Mas ele começou diante de todo mundo a se alegrar de uma maneira que talvez ele nunca tinha visto antes. Porque, gente, Deus na terra teve o prazer de ver, como ele tem até hoje, pessoas sendo salvas e sendo usadas pelo poder que ele deu. Jesus viu isso, gente, isso é muito sério. Ele olhou aquelas pessoas voltando alegre porque foram usadas para ganhar alma. Jesus não se conteve de alegria, gente. Isso é muito sério. Eu não entendo como as pessoas conseguem negligenciar com a obra de Deus. Queridos, eu não estou dizendo que eu sou mais santo do que vocês, eu não sou mesmo. Mas se vocês acham que eu sou dedicado à palavra de Deus, saiba de uma coisa. Eu sou extremamente insatisfeito comigo mesmo, porque eu queria ser 10 vezes mais dedicado à palavra de Deus do que eu sou. Porque eu sei o preço que foi pago para que eu tivesse a oportunidade de saber essas coisas. Jesus disse assim para os discípulos: muitos reis desejaram ver o que vocês veem e não viram. Muitos profetas desejaram ver o que vocês veem e não viram. Ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Eu, quando me debruço na palavra de Deus, porque para mim foi me dado essa parte, para eu entender, eu não leio a palavra de Deus como eu leio qualquer coisa. Eu não leio a palavra de Deus como eu leio um livro, como eu leio uma revista.
eu não comparo ela a nada. Nada. Não tem nada que eu bote comparado à palavra de Deus. Não tem nada que me faça mudar a ideia da palavra de Deus. Eu posso estar tudo ferrado, mas eu continuo achando que o certo, como a palavra de Deus está dizendo, eu estou seguindo o que ela está dizendo, estou me ferrando todo, mas o certo é o que ela está dizendo. E se eu seguir ao contrário, eu me julgo um pecador. Por isso que eu me julgo mais pecador do que vocês. Talvez não seja pelo pecado literal, mas que eu tenha consciência de que eu não consigo seguir tudo que eu sei do que está escrito nas Escrituras. E isso para mim é um pecado mortal. Eu sempre digo que a maior vontade que eu tenho de estar no céu não é porque lá vai ter ruas de ouro, não é porque lá vai ter mar de cristal, não é porque lá não haverá mais dor, mais pranto, não é porque lá nós vamos ter um corpo igual ao do Senhor, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não é porque lá eu vou conseguir me transladar de um lugar para o outro, nada disso. É porque eu nunca mais vou pecar. E porque eu vou poder conviver para sempre com o Senhor. Deus é eterno. E a sua sabedoria é eterna. Imagine como será para os amantes da palavra de Deus ouvir eternamente Deus ensinando as suas profundezas, as suas coisas ocultas, as suas sabedorias inefáveis que o homem não tem mente para poder entender. Mas com o corpo transformado, eu terei a capacidade de ouvir e entender. O Senhor, por ser eterno, Ele é eternamente sábio. E Ele vai passar a eternidade ensinando a gente nunca vai cansar e Ele nunca vai parar de nos ensinar, porque Ele é eterno. E o seu conhecimento e a sua sabedoria é eterna. Imagine como vai ser o céu com uma pessoa que ama a palavra de Deus. Vai ser algo maravilhoso. O céu será um momento eterno em que nós conviveremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Jesus chegou para esses discípulos, fala para eles: a minha alegria que vocês estão vendo é porque a redenção é um fato. É um fato comprovado e visto pelo mundo. Jesus, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos ser um livro aberto, escrito para o mundo. É um fato, não dá para negar. Quem negaria que aqueles homens fizeram isso? Eles foram de 2 em 2, em cidade em cidade, entraram na casa que o receberam. E olha só, gente, quando eles entraram na casa, vamos parar para imaginar isso. Imagina uma casa totalmente bagunçada em todos os sentidos. Chegavam aqueles discípulos: posso entrar aqui e anunciar o reino de Deus? E a casa dizia não, ele ia embora. Aí Jesus disse: na casa em que vocês entraram, que deixaram vocês entrar, preste atenção. Aí eles entravam numa casa, a casa estava totalmente conturbada. Jesus disse assim: ó, chega lá e diga. Gente, tem que ter fé, irmãos. O que falta na gente é fé. Chega lá e diga: paz seja com essa casa. Se lá tiver uma pessoa de paz, a paz vai tomar conta do lugar. Então, vocês pararam para imaginar isso, gente? Dá para vocês pararem para imaginar isso? Eles chegavam numa casa, a casa totalmente sem paz. Eles diziam: paz seja nessa casa. Parecia que descia um Pentecoste ali, a paz tomava conta do lugar. Só porque tinha uma pessoa de paz e recebia eles. Aí Jesus disse assim: ó, presta atenção. Curar os enfermos que lá houver, quando ele mandou os 12 dar mais detalhe: expulsar os demônios, curar o leproso e ressuscitar os mortos que estiveram lá dentro. Você pode imaginar isso? Aí eles entraram dentro da casa e fizeram tudo isso. Quando alguém faz isso na sua casa, o que você vai querer fazer? Oferecer tudo. Ele fala assim: não leve bolsa para que você não receba nada que foram te dar.
Não leve 2 capas, porque não vai estar frio. Não fique passando muito tempo soldando. O que vocês colocar na mesa para comer, coma. Porque eu estou dando a vocês de graça. Dá para eles de graça também. Olha o que ele fala. A casa que receberem você, a mim me recebe. E a casa que me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas a casa que rejeitar vocês, a mim me rejeita. E aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Na cidade que vocês entrarem e não receberem, saiba que haverá mais misericórdia no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Meu querido, não tem misericórdia para Sodoma e Gomorra, ela foi subvertida. Porque não é você que rejeita. Jesus disse, irmãos, quando rejeitarem vocês por causa do reino de Deus, não é a vocês que ele rejeita, é a mim que ele rejeita. Quando Samuel foi falar para Deus, Senhor, eles estão me rejeitando, Samuel, não é a vocês que ele rejeita, é a mim que ele rejeita e não quer que eu reine sobre eles. Então não tem como não ter mais misericórdia no dia do juízo para aquela cidade do que ter para Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra, pelo menos uma família recebeu os emissários do Senhor. E mesmo assim ela foi destruída. O Senhor disse assim, sai daquela cidade e vai para outra que receba. Você entende? Quem nunca ficou frustrado quando fala assim, ó, aqui irmão, deixa eu falar de Jesus para você. E sai para lá com essa coisa, sai daí, seu nojento, não sei o que. Aí o cara sai desanimado. Ai Jesus, eu estou falando de ti, as pessoas não querem. Não, sai dali e fala para o outro que receba. Se não, vai para o outro que receba. E aquele que receber, diga assim, ó, a paz de Deus está sobre a sua casa. Vá lá e faça o comando. Se estiver doente, cura, pregue o reino de Deus e diga assim, ó, o reino de Deus chegou. As pessoas vão crer e vão ser salvas. A nossa causa, meu querido, é essa, é uma causa de paz. É uma causa de levar paz para as pessoas. Não a paz do mundo, mas a paz de Cristo. É aquele deitar e levantar que o crente tem, sem ter aquela sensação de que ele ficou faltando fazer alguma coisa. O crente tem aquela consciência de que ele deveria ter feito mais no reino, mas ele não tem mais aquele pesar na mente do tipo, e agora? E se eu morrer essa noite? E se Jesus voltar? Muita gente que antes de vir para Jesus já conhecia um pouco da palavra, como era o meu caso. Eu ficava com medo de Jesus voltar danado. E se Jesus vier hoje, cara, eu não volto para Jesus, não tomo decisão. O crente não deita mais assim, deita. A palavra de Deus diz que o sono do justo é tranquilo. É tranquilo. O crente se alegra com as bênçãos que Deus dá? Se alegra. O crente se alegra por ser usado por Deus? Se alegra. O crente se alegra pelos milagres que Deus faz na vida dele? Se alegra. Mas ele deve se alegrar antes, porque ele tem o seu nome escrito no céu. Porque a alegria pelas coisas que acontecem com ele é momentânea. Mas a alegria de ter o seu nome escrito no céu, ela é diária. Ela é todo dia. É o que te faz dormir tranquilo à noite, mesmo em meio à tribulação. O justo não diz o vitorioso, não diz que teve a sua causa resolvida. A palavra de Deus diz que o sono do justo é tranquilo, independente do que está acontecendo ao redor. Ele tem que ter o sono tranquilo. Amém, irmão? Nosso tempo acabou. Por hoje é só. Se Deus quiser, semana que vem tem mais, terá melhor. Me perdoe aí talvez por ter gaguejado um pouco, mas eu não tive tempo nem de separar um estudo para hoje de manhã, porque eu fui trabalhar no local e lá eu não podia abrir o notebook, então eu não esbocei nada, eu não trouxe nada preparado. Eu lembrei de um texto e compartilhei esse texto que eu gosto muito com vocês. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje à noite nós temos culto, temos ceia do Senhor. Faça de tudo para estar aqui hoje à noite, amém, irmãos? Oremos ao Senhor, para terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor Jesus, esta oportunidade de nós estarmos aqui esta manhã.
Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter me usado, por amor à tua igreja, por amor à tua palavra, para a glória do teu nome. Senhor, que essa palavra fique em nossos corações, que a gente não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que a gente venha se dedicar, Senhor, cada vez mais à sua obra, entender, meu Pai, que o Senhor tem nos chamado para a pregação do Evangelho, para darmos testemunho, Senhor Jesus, do teu santo nome, para sermos usados por ti, Senhor Jesus, para o aperfeiçoamento, para o amadurecimento daqueles, meu Pai, que estão chegando na tua casa, que são novos convertidos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, poderosamente. Faça, Senhor Jesus, pessoas potentes nas suas mãos. Senhor, coloque em nós a verdadeira razão de viver, a verdadeira alegria de estarmos contigo por causa da tua palavra, por causa do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus. Que a gente venha sempre reconhecer que nós somos dependentes de ti, que nós venhamos sempre reconhecer que o Senhor é a causa de tudo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a amar mais o Senhor do que aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e do que aquilo que o Senhor tem nos designado a fazer. Senhor, que a gente venha sentir vontade de realizar a sua obra por sua causa, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fará e pelo que o Senhor sempre será. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O pastor vai dar últimas considerações e vai dar a bênção apostólica. Graças a paz, amém, igreja? Relembrando que hoje nós temos Santa Ceia do Senhor, então é importante que os irmãos estejam aí, não faltem. E o culto começa às 19 horas, tá bom? Vou ficar de mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja todos aqui que sinceramente amem e aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém, irmãos. Deus abençoe. Até mais tarde. Fica na paz, irmão.